Agora, Bíblia Sem Resposta, com o pastor Júlio Caldeira. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui nesta quinta-feira, uma quinta-feira um pouco fria, mas nós estamos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciando o seu reino através da palavra. A Bíblia tem resposta para todos os seus questionamentos, dúvidas, problemas, sejam eles crises existenciais, crises emocionais, enfermidades, crise financeira, enfim, tudo que relaciona o ser humano. A Bíblia tem resposta. Vamos orar, irmãos. Pai querido e amado, muito obrigado por esta rica oportunidade, que mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para anunciar a Tua palavra, anunciar o Teu reino, Senhor. Pai Celestial, abrimos este programa, a Bíblia tem resposta, para que assim possa alcançar todos aqueles que necessitam. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mas que saudade vindo da minha igrejinha, daquele tempo em que eu me converti. Ainda me lembro, tudo era diferente quando reuniam os crentes na presença do Senhor. Quem não se lembra da igrejinha pequenina, das mensagens poderosas do pastor e do coral que cantava alegremente, glorificando a Deus na graça e no amor. Naquele tempo tudo era diferente, havia paz e temor em cada crente. Eram vidas consagradas em oração. Meu Deus, como era bom, hoje lembram o coração. Com saudade eu me lembro das velhinhas, daquele santo. Senhor, minha igrejinha, mas que saudade daquele tempo o coração ficou. Mas que saudade, minha igrejinha, daquele tempo que se pega no amor. Aquele tempo que foi, só as lembranças hoje vivem pra contar. Da igrejinha, tão modesta e pequenina, e o seu tempo de vida em versos vou cantar. Daquele tempo, muitos crentes já partiram, estão na glória do Senhor me esperando. Brevemente eu também irei partir, quando paz eternamente juntos seremos ali. Minha igrejinha, mas que saudade daquele tempo que no coração ficou. Mas que saudade, minha igrejinha, daquele tempo que se prega no amor. Sexta da Vitória, no Vale da Decisão.
Assembleia de Deus da Ibiri, Congregação Jardim Colorado, dias 1º de abril de 2019 a 28 de junho de 2019, às 19h30, às sexta-feira. Preletores, Pastor Júlio Aldeia, Pastor Jairo Rosa, Evangelista Cícero Luiz, Evangelista Adriano Oliveira, Presbítero Marconi Anselmo, Presbítero Paulo Coutinho, Missionária Nilda Nascimento, Missionária Inês Matos, Missionária Lourdes Novaes. Você é o nosso convidado. Traga a sua família. Jesus tem uma palavra de bênção para você. Você me empresta o calendário um pouquinho só? Régia, Esse calendário aí. Esse calendário. dirigente. Você está ouvindo o programa A Bíblia Tem Resposta, com o pastor Júlio Caldeira. Glória a Deus, amados irmãos, nós estamos mais uma vez sintonizado aqui na Rádio Tribuna 590, no programa A Bíblia Tem Resposta. Hoje nós estamos na 30ª semana do ano de 2019. Perdão, irmão, na 28ª semana do ano de 2019, que começou no dia 7 e vai até o dia 13 de julho. E nós gostaríamos para que possamos nós, as datas comemorativas desta semana. Esta semana nós temos o dia 8 que passou, o dia do padeiro. No dia 9 comemoramos o dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista. No dia 10 o dia da pizza. No dia 10 também, no dia 11 nós temos o dia do motociclista. No dia 12 o dia do engenheiro florestal. E no dia 13 nós temos o dia do engenheiro sanitarista e o dia do cantor. Nós queremos agradecer ao Senhor por estas ricas oportunidades que o Senhor concedeu a todos nós e também esses profissionais que são lembrados nesta data, né, meus irmãos? Graças a Deus. Curiosidades bíblicas. É muito importante quando nós temos esta oportunidade de vermos as curiosidades que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos dá condições até para que nós possamos toda a origem do universo. Então esta que nós temos de assim entendermos e acompanharmos com a Bíblia, isso faz com que nós possamos a cada dia, a cada momento, compartilhar a nossa vida com a Bíblia. E estas curiosidades, eu gosto sempre de trazer algumas curiosidades nesse programa, né? Então eu vou te dizer, você sabia que Sara e Abraão eram filhos do mesmo pai? Está registrado em Gênesis, capítulo 20, versículo 12 a 13. Quer dizer que eles eram meio-irmãos. Jacó e Esaú foram gêmeos. A diferença entre eles era que Esaú era peludo e Jacó sem pelos. Está em Gênesis, capítulo 25, versículo 24 e 26, e Gênesis também, capítulo 27, versículo 11. Você sabia que João o Batista foi o maior dos profetas, ainda que por meio dele nunca aconteceu um milagre? Lucas, capítulo 7, versículo 28, testemunho de Jesus, dizendo que não há homem que nascido de mulher maior do que João Batista, mas os que são nascidos no reino são maiores do que João Batista, né? Foi o pregador mais convincente. Nós temos o relato no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 41 e 42. Você sabia que Salomão escreveu mais de 5.000 canções? 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 32. Né? Você sabia quem é o rei que, em sua enfermidade, não procurou a ajuda de Deus, só dos médicos? Foi o rei Asa, quando estava gravemente doente dos pés. Ele não quis buscar a ajuda de Deus, queria só dos médicos,
e esta enfermidade levou à morte, né? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 22 e 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e 13. Então, nós temos que entender que há os médicos, respeitamos os médicos, mas antes de tudo, nós buscamos a direção do Senhor, né? Esta é a vontade do Senhor e nós assim buscamos a oportunidade que o Senhor tem nos dado, né, meus irmãos? Então, a curiosidade que a Bíblia nos dá, você pergunta, a Bíblia responde, você pode meditar, você pode questionar, você pode fazer o que quiser, que a Bíblia tem resposta para você, né? Nós queremos aqui, mais uma vez, anunciar a palavra de Deus. Vamos ouvir mais um louvor para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e logo em seguida estaremos nós mandando aqueles que estão nos vendo e ouvindo este programa. Glória a Deus, irmão. Bem queria, mesma alegria, bem perto, bem junto a mim. Meu Senhor, vendo primeiro, tentaria assim. Glória a Deus. Queria caber como era o teu rosto, emborrecida, que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, dava pronto, sem fim. Caldeira madura, e quadros pintados, daquilo que dizem ser o teu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa intenção do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, sem venceredor. Eu creio meu rosto alegre, conceio do Cristo e vencedor. E um dia também verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, creio teu rosto. Glória a Deus. E a Jesus, eita glória, como Ele é. Oh, aleluia, verei o teu rosto. Como Ele é. Programa A Bíblia Tem Resposta. Glória a Deus, irmãos. Nós queremos mandar um abraço especial para o nosso querido irmão Marcos Salina. Ele pede oração para sua mãe. Nós estaremos orando ainda neste programa pela saúde e a restauração da mãe de Marcos Salina. Quero mandar um abraço também para o presbítero Osiel Pinheiro,
meu querido amigo, a nossa querida irmã Rosilene Araújo, o Sidney de Oliveira, o evangelista André Araújo. Boa noite, meu querido irmão, e também o meu abraço em nome de Jesus Cristo, e também o pastor Fernando Silva e todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook e também pelo WhatsApp, e também aqueles irmãos que com certeza já estão sintonizados em nossa programação, ao nosso querido irmão Sérgio e a sua esposa Rosângela do Rio de Janeiro, que sempre tem acompanhado, o nosso irmão Ederaldo também. Nós gostaríamos de mandar um abraço especial também para Andressa, Anderson, para Marlene, meus parentes que também estão sintonizados, e o Senhor possa abençoá-lo ricamente as vossas vidas. Glória ao Senhor Jesus Cristo, né, meus amados irmãos? Eu gostaria, nesta oportunidade, de compartilhar com os amados irmãos a palavra de Deus, a qual o Senhor, nosso Deus, Ele nos colocou em nosso coração, e gostaríamos de compartilhar. É um texto que está na segunda carta, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, versículo de 5 a 7. Você ainda que tem o exemplar da Bíblia próximo a você, ainda dá tempo, você pegue a Bíblia, a tua Bíblia, eu tenho certeza que ela é igual a minha, ela é riscada, ela tem algumas manchas nela de tanto estarmos folheando a Bíblia, e é para isso que a Bíblia, ela precisa ser o nosso manual, o nosso livro, a constituição do crente, né? Então nós temos sempre a oportunidade de tê-lo perto de nós. É bom você ter sempre o exemplar da Bíblia perto de você. Abra aí o que você possa, junto comigo, compartilhar esta palavra que está no livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículos 5 e 7. Diz o texto bíblico: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Glória a Deus, irmãos. Esta é uma palavra dura que nós ouvimos e lemos, e nós sabemos muito bem a história desse fato que aconteceu, e não era um homem simples que estava sendo exortado pelo profeta Natã sobre este aspecto. Era o rei de Israel, homem poderoso, e este homem era Davi. Nós sabemos muito bem, irmão, que a história de Davi, ele vai desde o primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, do versículo 1, e ultrapassa até os livros de Samuel, e vamos ouvi-lo até a leitura dele, até nos livros de 1 Reis, capítulo 2, versículo 11. Este segundo livro de Samuel começa com a morte de Saul e a unção de Davi em Hebrom como rei de Judá por 7 anos e meio, e o restante deste livro ocupa-se dos 33 anos seguintes de Davi como rei de todo o Israel. O ponto crítico do livro e da vida de Davi é o seu adultério com Batseba e a morte de Urias, esposo de Batseba. Antes destes episódios,
Davi representava muito das ideias de um rei teocrático, com favor e sabedoria e unção divina. Davi, neste livro, capturou Jerusalém dos jebuseus e fez dela a sua capital. Trouxe a arca do concerto de volta, subjugou os inimigos de Israel e começando com os filisteus. Sua firme liderança atraía valentes e imperava total lealdade. Davi cumpria perfeitamente o papel do rei teocrático. Depois dos trágicos pecados de adultério e homicídio, o fracasso moral e a rebelião acossaram a sua família e a nação inteira. A grande bênção nacional transformou-se no grande juízo nacional. O que aconteceu na vida de Davi para que essas intempéries, este inferno que se abateu à sua vida, viesse sufragar tanta dor e tanto sofrimento? Se nós começarmos a história de Davi, nós vamos perceber que Davi, ele, desde a sua tenridade como adolescente, como jovem, ainda nos seus momentos prematuros da sua puberdade, Deus o agracia com a sua unção, derrama sobre a vida dele, porque Davi, ele já fazia parte do projeto de Deus, até porque nós sabemos que os momentos em que Israel está passando, ele vem de um governo teocrático através dos juízes, e quando sucede que o seu propósito ainda é que quando Eli, que foi o penúltimo juiz que reinou ali, ele já com a sua idade de 98, os seus filhos prevaricavam contra Israel, e assim aconteceu a pior desgraça que Israel viu, foi quando ele viu a arca da aliança ser pega pelo inimigo, e todos ali, o rei e os filhos do juiz de Eli, morrerem. E Samuel então reina por juiz, lidera o povo de Israel por um determinado período, até que o povo então fala que quer um rei como as outras nações. Então começa a termos uma mudança, uma visão em que o povo começa a querer reis como as outras nações, e o Senhor então determina a Samuel para que separasse Saul como rei. Ele separou aquele homem, e aquele homem estava no projeto de Deus, mas só que Saul era um homem fraco. Saul mostrou a sua fragilidade, a sua fraqueza, porque simplesmente ele não estava tão interessado, ele queria a atenção do povo, e como ele buscava essa atenção do povo, ele queria fazer a vontade do povo, e não a vontade de Deus. E nesta forma, Saul mesmo assim durante 40 anos, mas nós sabemos muito bem que o seu reinado fora de dificuldades, porque o Senhor havia rejeitado, e ele ainda no prenúncio do seu mandato, do seu reino, já havia necessariamente desistido de Saul, rejeitado a ele. E manda Samuel ir até a casa de Jessé, e Jessé ali, ele iria ungir rei, um filho de Jessé. É assim, nós sabemos muito bem o que acontece. A nação de Israel não havia ainda se recuperado desta vergonha contra o filisteu, desde a morte de Eli. Samuel assume a liderança, mas o povo queria um rei como as demais nações. Então, nesta circunstância,
ele começa a buscar um rei, e este rei que separa Saul não fazia a vontade do Senhor, porque Saul era um homem fraco. Ele queria fazer a vontade do povo em vez da vontade de Deus. Samuel repreende dizendo a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. E ele então vai em busca de um novo rei que Deus havia escolhido. E escolhe um dos filhos de Jessé. E desta forma, na casa de Jessé, reúne-se os filhos, e logo no primeiro momento Samuel despertou interesse no filho mais velho de Jessé, chamado Eliabe. Era um homem forte, um homem guerreiro, soldado, e ele viu um porte como rei, mas ele é repreendido pelo Senhor, dizendo que o homem vê segundo as suas aparências, mas Deus vê o coração. Então ele rejeita Eliabe, ele rejeita Abinadab, o outro irmão, ele rejeita Samar, e ele rejeita ainda mais 4 filhos de Jessé. Mas ele então fica observando e pergunta: não há mais ninguém na sua casa? E eles lembram então, Jessé fala: ainda há um garoto. E ele está lá no fundo do quintal, ele está fazendo seus afazeres, cuidando das ovelhinhas. Chamou, e quando ele chega no local, o Senhor fala para Samuel: é este que eu quero. Ele era ruivo, formoso de semblante e de aparência. O Senhor disse: unge-o. E assim Samuel ungiu, e o Espírito do Senhor se apoderou dele e transformou ele em um homem valente, porque o Espírito de Deus, quando enche um homem em busca da visão de Deus, ele é um homem valente. Ele é um homem animoso, ele tem alegria no seu coração. Ele é um homem de guerra, ele não foge da batalha, ele não se sente fraquecido, mesmo que a circunstância possa ser adversa, mas ele está pronto para a batalha. Ele é um homem sisudo de palavras, ele tem uma palavra reta, ele tem uma palavra única, que é a palavra de Deus, e ele é gentil na presença, porque o Espírito Santo nos faz dócil diante da sua presença. Então, assim, Davi tem a visão do Senhor e nos faz acreditar na vitória sobre o inimigo. E o segundo episódio que vai acontecer ainda, logo na sequência da sua unção, porque a unção de Deus, ela traz a diferença na vida do homem, é que Davi vai em busca de fazer o seu favor normal, como o Senhor havia dado. O seu pai, então, Israel está em guerra com os filisteus, e ele vai até o fronte da batalha para levar alguns mantimentos para algumas pessoas que estavam ali na batalha. E Davi, então, ele é surpreendido por um desafio de um homem gigante, um homem valente, que desafiava o exército de Israel, e aquele garoto, ele enfrenta e derruba aquele gigante, e ele começa então a sua trajetória heróica como um homem de Deus na visão do Senhor. Então observa só que esta circunstância da vida de Davi faz com que ele é proporcionado a ir diante da vontade do Senhor. O Senhor então está preparando aquele menino com quase 16 anos para reinar em Israel, para buscar aquilo que nós chamamos do governo teocrático, ser voz de Deus, ser boca de Deus, levar a sua vida diante do Senhor, para que o Senhor possa assim fazer a tua obra através do homem pregando o Evangelho. Então agora observa só o que vai acontecer na vida de Davi. Davi então, ele vai buscando a direção, e normalmente as questões que vai acontecendo a partir daquele episódio muda completamente a história de Davi. E Davi então percebe-se algo interessante, que o rei,
ele sente o esvaziamento da sua vida espiritual. Deus retira da vida de Saul, o rei, então, o seu espírito, e agora ele transfere para Davi. E Saul sabia, porque ele provou aquilo que é importante na nossa vida, que é a unção de Deus. E ele sabia o que estava acontecendo na vida de Davi. Ele sabia que tudo aquilo que estava sendo realizado por Davi não era um efeito humano, mas era a providência de Deus que estava na vida de Davi. Então o que acontece? Davi, em meio a tantas lutas e perseguição, começa a ter retaliação do inimigo. Mas o inimigo não era de fora, não eram os filisteus, não eram os amalequitas, não eram as outras nações. O inimigo ele está dentro de casa. O inimigo é sendo usado. Por quê? Porque a Bíblia diz que um espírito mau apoderava de Saul. E este espírito mau atormentava Davi. E ele começa a ter a retaliação deste inimigo. E acaba que a ponto de que Davi é tão perseguido, porque ele vai, desde a sua idade de 16 anos, Davi só vai ter o assento no trono que Deus havia reservado 40 anos depois. Com 50 e poucos anos é que Davi vai assentar. Então esse período de 40 anos é de perseguição. E a perseguição é tamanha na vida de Davi, que Davi ele fica desnorteado. Ele vai se juntar com pessoas que estavam à margem da sociedade, que a sociedade de Israel tinha, assim, refutado aquelas pessoas. Eram pessoas que não estavam mais envolvidas com a sociedade de Israel, estavam postas à margem, e Davi só vai ter estas pessoas que vão aconchegá-los. E assim Davi começa a sua batalha. Ele era inimigo de Israel, no sentido que o rei fazia com que ele pudesse persegui-lo para matar. E a sua perseguição, que é tão grande, faz com que Davi comece a perder a visão de Deus. Preste bem atenção, meus irmãos. A unção faz a diferença na vida do homem. Mas muitas das vezes a perseguição, ela vem de tal forma, a batalha, o inimigo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas nós temos que ficar bastante atento para não perder a visão de Deus. E acontece que Davi, ele vai fugir da terra de Israel e vai para a terra dos filisteus. Ele vai se juntar com seus inimigos, o inimigo de Israel, o rei Ax. Ele agora vai trazer até Davi. Davi vai estar junto com o rei Aquis, e ele junta-se com o exército filisteu, e tamanha perda de visão é que Davi aceita até lutar contra o povo de Israel. Ele começa a perder a visão de tal forma que ele vai querer lutar, mas ele não luta, porque o rei Aquis não havia aceitado. Mas olha só como é que se perde a visão de Deus tão fácil em função da perseguição. Há muitas vezes as pessoas abandonam a igreja, muitas vezes as pessoas abandonam toda a sua vida espiritual em função da retaliação do inimigo. E muitas das vezes o inimigo usa pessoas próximas, e aquela pessoa ela começa a ter dificuldade de convivência dentro da igreja. Ele começa a ver problema, a sua perseguição é tamanha, mas isso tudo é preparo que Deus está nos fazendo para que nós não perdemos a visão. E qual é a visão? A nossa visão é pregar o evangelho, ser pessoa, ser obreiro, estar firme na casa do Senhor, estar pronto para a obra do Senhor, estar pronto para ter a nossa destra, a nossa mão direita, para cumprimentar aqueles que nos agridem, aqueles que muitas das vezes vêm contra a nossa vida, aqueles que muitas das vezes perseguem até a nós
por perseguição gratuita, mas a nossa destra está sempre erguida, parece o Senhor, porque nós não perdemos a visão, e a visão é avançar com o reino de Deus, avançar com o reino do Senhor, avançar para que possamos angariar almas para o Senhor, e o inimigo não se alegra com isso, o inimigo lança armadilhas para que nós possamos tropeçar, e não podemos ser como Davi para aliarmos com os filisteus. Nós temos que ficar no arraial que o Senhor nos colocou em Israel, para que nós possamos seguir em frente. Preste atenção, Davi, ele se prende, e a sua falta de visão neste aspecto é tão grande que o inimigo arma uma cilada contra ele, e esta cilada, ele chega a um determinado momento, acontece o seguinte: a sua família, a família daqueles que estavam protegidos com Davi, os seus homens, que eram um número de 600 homens, as suas famílias são perseguidas, porque o inimigo armou um laço. Enquanto ele estava com os filisteus, os amalequitas vieram para trazer dificuldade para ele, porque ele perdeu a visão. Nós só temos um a qual nós nos unimos, é com Jesus Cristo. E Jesus Cristo está nos orientando para que nós possamos estar sempre na sua presença, e ninguém nos fará sair da presença do Senhor, porque quem afastarmos a nós do amor de Cristo? Não há ninguém. Então nós não perdemos. A única forma de que possamos afastar do amor de Cristo é a nós mesmos. A nós mesmos, unicamente. É a perda da visão. É unicamente a perda de visão. Olhe bem, meus irmãos. Davi passou praticamente quase 30 e poucos anos da sua vida perseguida e quase perdeu a sua visão. E acontece que o momento agora, Davi, ele vai ser coroado rei de Israel. Ele permanece como rei de Hebrom em Judá por um determinado período, e depois, com a morte de Saul, que ele é rei de todo Israel. O que ele passou durante quase 40 anos, quase 40 anos de perseguição, de luta, porque Deus havia feito essa promessa a ele, ele agora alcança esta vitória. E o que acontece com Davi? Davi perde de novo a visão de Deus. O que acontece? O texto bíblico nos diz que um ano de coroação que Davi teve como rei em Israel, Davi agora está tranquilo, descansando, e chega o período em que os reis vão à guerra. Davi entende o seguinte: eu não preciso ir, eu vou ficar quieto no meu lado, eu vou ficar tranquilo. E esta quietude de Davi, porque Davi, ele perde a visão de Deus e ele começa a ver a sua visão, uma visão carnal. A sua visão, Paulo nos distingue tranquilamente dizendo que nós não podemos ter uma visão carnal. A carnalidade nos faz afastarmos de Deus. A carnalidade nos faz afastarmos daquilo que Deus quer fazer. Nós não conseguimos mais entender a visão de Deus, porque o homem carnal, o homem natural, não consegue distinguir as coisas espirituais. Davi perde. Davi fica na sua carnalidade e ele cai no laço que o inimigo planta para ele. Aparece uma mulher, da sua sacada ele vê uma mulher desnuda, que está tomando o seu banho, e esta mulher é uma mulher bela, e esta beleza o chama a atenção. Davi fica perguntando quem é esta mulher. Ele fala que é Batseba. Ele manda, a convida para que ela venha até o palácio, e naquele mesmo momento Davi toca naquela mulher,
e aquela mulher volta para a sua casa. Passaram-se alguns dias, Davi é informado pela mulher que aquela mulher estava grávida. Davi, então, que está entrando no abismo, e este abismo está formando outro abismo, Davi manda chamar um homem que era o valente de Davi também, e chama este homem que era marido desta mulher. E este homem é chegado, Urias, chega até o palácio. Ele está no fronte da batalha, e lá ele é tirado para ele vir falar com o rei, e o rei conversa com ele. O rei pergunta pela guerra, o rei pergunta como está a batalha, mas ele não está preocupado com batalha, ele não está preocupado com nada, ele está só preocupado em fazer com que o seu pecado ficasse oculto e assim escondesse o seu erro. E acontece que aquele homem era um homem de Deus, era um homem fiel, e aquele homem não vai para a sua casa, aquele homem permanece ali no palácio, e passa 2 dias, Davi não consegue fazer aquele homem ir até a sua casa para deitar com a sua mulher e esconder o seu erro. Ele tenta embebedar aquele homem, mas aquele homem permanece firme no propósito de Deus. Então Davi faz outro erro, falta para aquele homem voltar para a guerra e ser colocado no fronte mais perigoso, e quando ele for morto, Davi então é comunicado. Preste bem atenção, irmão. Aconteceu tudo, Davi dá como um homem bom, desposa a viúva, porque já estava com um filho na barriga, e assim acontece que aquele filho está para nascer. Davi está tranquilo até que chega o profeta Natã e fala desta alegoria que nós sabemos o que aconteceu, sobre um homem pobre que tinha uma cordeirinha, e o homem rico, que era seu vizinho, que tinha muitas, pegou dele. Davi, tão longe da visão de Deus, fala com que este homem que fez este erro deve morrer e pagar 4 vezes mais o que a falta que ele teve. O que acontece, irmãos? Davi pergunta: quem é este homem? E o profeta Natã fala: é tu, homem. É você, Davi, este homem. É você. Sabe por quê, meus irmãos? É a perda da visão. Nós não podemos perder a visão de Deus, porque nós podemos ter o mesmo transtorno que Davi. Davi conseguiu sufragar seu pecado, mas a consequência do seu pecado veio à tona na tua casa. Mas ele sabia, mas ele se humilhou, ele conseguiu a misericórdia e o perdão de Deus. Mas não perca a visão do Senhor, que a consequência será muito grave para a tua vida. Aleluia.
Glória a Deus. Fica, Senhor, já se faz parte. Tem teu coração para ajudar. Fica, Senhor, meu Salvador. Senhor, meu Salvador. faça-me morada permanente. Aleluia, aleluia. Fica, Senhor, meu Salvador. A Bíblia diz que meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei das eras. Ele é o rei dos céus. Ele é o rei da glória. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Será que você o conhece? Meu rei é um rei soberano. Não há como medir o tamanho do seu infinito amor. Sua força é imensurável. Ele é totalmente sincero. Ele é eternamente constante. Ele é imortal e gracioso. Ele é imperialmente poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. Será que você o conhece? Ele é o maior fenômeno que cruzou os céus da terra. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a pedra fundamental da civilização. Ele é incomparável. Não há ninguém antes dele. Ele é a ideia mais elevada na literatura. Ele é a maior personalidade na filosofia. Ele é a doutrina fundamental na teologia verdadeira. Ele é o único qualificado para ser o único e suficiente Salvador. Será que você realmente o conhece? Ele me dá força quando estou fraco. Ele ouve a petição daquele que é tentado e provado. Ele é o Salvador. Ele dá força e sustenta. Ele protege e guia. Ele cura os doentes. Ele limpa os leprosos. Ele perdoa os pecadores. Ele perdoa os devedores. Ele liberta os cativos. Ele defende os fracos. Ele abençoa os jovens. Ele serve ao abatido. Ele lembra dos anciãos. Ele recompensa o diligente. Ele traz a beleza ao mundo. Será que você realmente o conhece? Ele é a chave do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a porta para a libertação. Ele é o caminho para a paz. Ele é a estrada para a justiça. Ele é a direção da verdade. Ele é a rota para a santidade. Ele é o portão para a glória. Você o conhece. Sua vida é incomparável. Ele é bondoso sem limites. Sua misericórdia dura para sempre. Seu amor nunca muda. Sua palavra me satisfaz. Sua graça é suficiente. Seu reinado é reto. Seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Como posso descrever a este Deus? Sim, Ele é indescritível. Sim, Ele é incompreensível. Sim, Ele é invencível. Nada pode resistir à sua força. Você não pode tirá-lo da sua mente. Você não pode tirá-lo do seu redor. Você não pode viver mais que Ele. Sim, você não pode viver sem Ele. Os fariseus não o suportavam. Eles descobriram que nada podia o impedir. Pilatos não encontrou culpa nele. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde alcançá-lo. Seu túmulo não pôde segurá-lo. Ele é o meu rei. Este é o meu rei. Programa A Bíblia Tem Resposta.
Glória a Deus, irmãos. Não perca a visão do reino de Deus. Não perca a visão. A visão está centrada no nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala de Jesus Cristo. A Bíblia fala do seu poder. A Bíblia fala do seu senhorio. A Bíblia fala que há salvação somente em Jesus Cristo. Eu quero mais uma vez agradecer ao nosso querido jovem Marcos Salina, ao presbítero Osiel Pinheiro, a Rosilene Araújo, Sidney de Oliveira, o evangelista André Araújo, o pastor Fernando Silva, o presbítero Delei também, o irmão Sérgio e a irmã Rosângela, que estão sintonizados aqui conosco, eles que são do Rio de Janeiro, também Márcio Barbosa e também a Caroline Queiroz também, que está nos assistindo aqui também pelo Facebook. Nós gostaríamos de compartilhar com todos esta palavra e esta palavra possa tocar em vosso coração, porque em meio a toda perseguição que possa ter, em meio à honra que Deus nos concede e naquela posição que nós sempre almejamos, para que possamos estar sempre vigiando e não percamos a visão de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, nos diz: filhinhos, se pequeis, ainda há um advogado que ele está em nosso favor, para que possa reconciliar-nos a todos nós. Então permaneça na presença do Senhor, permaneça com Ele. Não entenda que sempre, enquanto você estiver na direção de Deus, todas as circunstâncias que te envolvem, todas as atribulações que muitas vezes vêm, é tudo para engrandecimento do seu ministério e a obra de Deus, para valorizá-lo mais e mais, e você alcançar aquilo que Deus quer pelo ápice da sua vida, do seu ministério. Continue no mesmo propósito, não desista, caminhe, porque o Senhor é conosco. Nós vamos estar orando, daqui a mais um pouquinho nós estaremos orando, a oração da fé, a oração da cura, e com certeza você vai estar junto comigo orando. E assim, creio, no propósito que você assim posicionar, Deus vai operar em tua vida. Nós queremos orar a mãe do Marcos Salina, que pediu oração, para os demais irmãos que também pediram a oração aqui conosco, e com certeza Deus estará operando em nosso meio. Continue orando, ore comigo, entre nesse propósito. Nós vamos ouvir mais um louvor, e logo na sequência estaremos orando em nome de Jesus. Ai, ai.
amanhã. Programa A Bíblia Tem Resposta. Ore comigo, irmão Pai, querido Deus e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, e elevamos as nossas vozes até a Ti, Senhor, o nosso coração, e clamamos, Pai Celestial, por esses todos que aqui foram alcançados pelas nossas vozes e ouviram, Senhor, e viram esta programação que é para a honra e glória do Seu eterno nome, Senhor. Pai bendito e amado, que nós não viemos perder a visão em meio às aflições e auguras que possamos ser assim acometido, Pai. Que permanecemos firme na Tua palavra que é rocha, Senhor. Ó eterno Deus, Pai Celestial, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha curar aqueles que estão doentes e enfermos, Pai. Que o venha, Senhor, sarar, que o Senhor venha dar visão novamente, que o Senhor venha fazer com que o mudo fale, que o surdo ouve, que o cego veja e que o Senhor venha buscar a Tua igreja, porque nós estamos aguardando. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A você, meu irmão, muito obrigado por tudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti e te dê a paz. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com todos aqueles que aguardam a breve volta da sua volta, e que a igreja do Senhor diga amém. Boa noite a todos, até a próxima quinta-feira, querendo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Muito obrigado. Amém. Boa noite a todos. Aleluia. Aleluia. Ei, glória a Deus. E vem. Olha que legal, rapaz. Breve. Que coisa boa, rapaz.